Ele é poderoso, articulado, estrategista, inteligente, sagaz, maligno, sorrateiro. Deus quer falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. E a verdade que Paulo está dizendo aqui, que é uma verdade que nós temos que conceber, é que Satanás existe. Satanás existe. Os demônios existem. E eles operam em um reino da mentira. Nós não podemos ignorá-lo. Paulo vai dizer: não ignoramos os seus ardis. Paulo diz para não ignorar ele, para não relativizar a existência dele. Nós temos um inimigo real. Você tem um inimigo real. Satanás, assim como Deus, como o mundo quer propagar, não são divindades abstratas, não são forças impessoais, energias impessoais. Satanás é uma pessoa, Satanás é um indivíduo, Satanás é um ser inteligente, maligno. A Bíblia chama ele de diabo, caluniador. A Bíblia chama ele de Satanás, acusador. A Bíblia chama ele de antiga serpente. A Bíblia chama ele de dragão. A Bíblia chama ele de tentador. Ele é o tentador. A Bíblia diz que chama ele também de acusador dos nossos irmãos. Ele é o acusador, ele é o tentador, ele é o adversário. A Bíblia o demonstra como Deus desse século. A Bíblia chama ele de Abadão e Apolion, o destruidor. A Bíblia faz menção de Satanás como entidade pessoal, como indivíduo, portador de inteligência, de caráter. Apesar de maligno, possui caráter, possui pensamentos, sentimentos e possui vontade. O diabo existe. O diabo é real. Você precisa entender. Nós andamos na igreja brasileira por dois extremos. O primeiro momento, década de 80 e 90, o advento da batalha espiritual. Tudo era diabo, tudo se considerava diabo. Uma dor de barriga, um pneu furado, via-se demônio em tudo e as mais diversas formas de combatê-lo. Agora nós estamos chegando a uma era mais acadêmica da igreja, mais teológica, onde o diabo foi esquecido, onde tudo provém da soberania de Deus ou da depravação humana. Tudo é fruto da vontade soberana de Deus ou da depravação do homem. Exclui-se o diabo. Ninguém luta, ninguém guerreia, ninguém é tentado por ele. Ele é apenas um boneco ao bel prazer de Deus. Ambos estão errados. Nem ele está em todo lugar e nem ele deixa de estar em algum lugar. Ele é real. E quando Paulo vai começar aqui a dizer, porque as armas da nossa milícia, Paulo usa o termo milícia. Essa palavra milícia no grego é estrateia. É daí que vem a palavra estratégia. Milícia quer dizer guerra, combate, batalha. Então Paulo vai declarar para os coríntios, quando ele está dizendo as armas da nossa milícia, ele está dando a entender para os coríntios: vejam só, vocês estão sob uma guerra, vocês estão em guerra, nós travamos um combate, nós travamos uma batalha, e a nossa batalha é contra o príncipe desse mundo. O termo grego, ele tem uma amplitude ainda mais definida, fala de campanha militar. As armas da nossa campanha militar, é como se tivesse dois exércitos inimigos, estrategicamente se enfrentando. Então eles estão em uma constante campanha militar. Lembra dos Estados Unidos na guerra do Golfo, quantos anos? Na guerra do Vietnã, anos e anos, lançando ofensivas um ao outro, e ela teve um fim. A nossa campanha militar se inicia no ato da conversão, e ela dar-se-á até a vinda de Cristo, findará com a nossa glorificação. Ou seja, coríntios, vocês estão em uma constante campanha militar, vocês estão sob um constante combate, uma constante guerra, vocês estão sobre um constante confronto. Contra quem? Quando ele vai falar, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, ele vai dizer
que em campo espiritual é exatamente contra Satanás, o adversário de Deus e dos homens. A nossa luta é contra ele. Então, ignorar a luta é idiotice. Desprezar o oponente não é inteligente. Você precisa estar. Agora vamos pensar. Qual é a postura de alguém que sabe que está sob uma campanha militar? Qual é a postura de um soldado que sabe que está na iminência de um ataque? Se nós vivendo na carne, forma humana ele está fazendo, não está dizendo de atos carnais, o termo aqui quer dizer, embora andando na carne, embora sendo humanos, embora vivendo em corpo, embora tendo massa, embora sendo corpóreos, não lutamos corporeamente. Então quando ele vai dizer isso, ele está dizendo, vocês estão constantemente em guerra. Agora, qual é a postura de alguém que sabe que está debaixo de uma campanha militar? Obviamente não serão levianos, nécios, não serão incautos. Essas pessoas andarão com cautela, essas pessoas andarão com prudência, vigilantes, pois elas estão sob ataque inimigo, em território inimigo, combatendo constantemente. Querida, a primeira coisa que eu quero te dizer, primeiro, Satanás existe. Você já estudou os atributos de Deus? Você já parou para estudar os atributos do diabo? Você viu quantos atributos a Bíblia dá a ele? Eu não tenho tempo para falar isso, não estou pregando sobre os atributos do diabo. Aliás, não tenho muito interesse em saber dos atributos do diabo, mas o diabo tem atributos. O diabo tem atributos. Quando chamado de serpente, a antiga serpente, quando é chamado ele de sedutor, sagaz, dragão, são características oriundas, peculiares, que definem o caráter e o poder do diabo. Tu eras querubim ungido. O diabo tem adendos, o diabo tem poder, acusador, adversário, Deus desse século, príncipe desse mundo. Os atributos do diabo. Por que a Bíblia narra o diabo dessas formas? Podia falar só diabo, ou só Satanás. Mas por que a Bíblia dá nomes para o diabo? Por que a Bíblia dá adjetivos para o diabo? Para mostrar a você quem é o seu adversário, as qualidades, as características que ele tem. Ele não é um ser abstrato, desprovido de inteligência. Ele é poderoso, articulado, estrategista, inteligente, sagaz, maligno, sorrateiro. É por isso que ela fala dos atributos, para saber que ele tem qualidades a serem vencidas. O segundo é que ele tem um reino. O reino do engano, o reino da mentira. Por que da engano e da mentira? Um reino que consiste em consiste em propagar a mentira e propagar o engano, a sua horda, a sua elite demoníaca, o seu exército maligno. Terceira verdade é que, uma vez que existe o chefão, o diabo, e seu exército, existe uma guerra. Existe uma guerra, e essa guerra é contra quem? Foi permitido ao dragão que tentasse quem? Que ferisse quem? Que oprimisse quem? Os santos. É contra tudo que se chama ou se parece com Deus. É contra vocês. E o termo grego aqui é campanha militar. O que diz? Querido, a partir do dia, vamos dar um exemplo, tem uma guerra, vai ter uma guerra aqui na América do Sul. Começa a guerra, o pontapé inicial é dado e você é chamado para a guerra, te dão um míssil, te dão um fuzil, você vai para a guerra e só volta de lá quando terminar a guerra. No dia da sua conversão, o fuzil foi te dado, a espada foi te dada, e você está em constante guerra. Estamos sob uma campanha militar. Ou levante a mão aqui, quem que ficou um dia sem ser tentado? Quem ficou um dia sem receber um dardo, uma seta, uma sedução? Quem teve uma semana de folga, de descanso, desde que veio a Cristo? Nenhuma. E você nunca vai ter. Então estamos sob uma campanha. Logo nós temos a quarta ideia, aponta-se para a quarta. Como é a vida de alguém que tem consciência que está numa campanha?
como era a rotina dos soldados americanos lá no Oriente Médio, como era a rotina dos soldados que estavam no Vietnã, como é a rotina das pessoas que estão em guerra. Como que é? Não há tempo para o lazer, não há tempo para borrachice, pavoice, chocarrice. Elas viviam em constante alerta, vigilantes. Elas estavam apercebidas, estavam num combate ferrenho. Logo, para nós sermos vitoriosos, você precisa entender que você está sob uma campanha militar. Você está debaixo do ataque de um inimigo incansável, astuto e inteligente. David Wilkerson usa um termo interessante quando ele diz que o diabo vem atacar. Ele orquestra um plano para te derrubar. O diabo fica o tempo todo orquestrando, engendrando. Ele fica criando ciladas. Ele fica criando alternativas para derrubar você. Então, você precisa mudar a sua postura. Você está sob uma campanha militar. Mísseis a toda hora sendo desferidos contra você. Golpes, setas, dardos, seduções, engano, laço, armadilhas para você cair. Agora, tem um passo à frente, tem vantagem. Aquele que tem na mente que está sob essa campanha. Evidentemente que um soldado leviano, nécio, despreparado, vai ser uma presa fácil. Um soldado que baixar a guarda, um soldado que não tiver em mãos munição, água, que não tiver a proteção adequada, um soldado que não estiver vigilante, ele vai ser abatido, ele vai ser facilmente interceptado, morto. Ele não causará dificuldade para o seu oponente. Agora um soldado, um pelotão, uma milícia, que estiver vigilante, preparada, armada até os dentes, não será pega de surpresa, está pronta para o ataque e o contra-ataque. A igreja precisa acordar. Vede prudentemente como andeis, não como a nécios, mas como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Paulo está dizendo a mesma coisa. Vede como vocês estão andando com prudência, cautelosos, cuidadosos, vigilantes. Vocês estão andando como nécios. O que é o nécio? É o tolo, o insensato, o incoerente, o lerdo. Ou como a sábios. E como que o sábio remindo os tempos, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Aproveitando as oportunidades, fazendo uso das oportunidades, fazendo uso do corpo, fazendo uso do talento, fazendo uso dos dons, vigilando, santificando, orando, aproveitando as oportunidades. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus, os dias são pequenos, os dias são finitos, a morte nos espera. Satanás, o príncipe desse mundo, acautelai-vos. É por isso que diz, vocês estão andando, a figura de linguagem é assim, vocês estão andando num campo minado. Então vigiem, cada passo em falso é fatal, cada passo é um escorregão para um abismo. Vede como prudentemente andei, cuidado com as decisões, com as atitudes, cuidado por onde ando, porque vocês estão em campo minado, sob território inimigo, e toda vigilância é necessária. Se você gostou do vídeo, então, estarei deixando esse outro, para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas, é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.